Olá, amigos do canal Em Família, que bom que você se juntou a nós para darmos continuidade ao estudo da Bíblia através do guia da lição da Escola Sabatina. Nessa segunda-feira, 3 de junho, nós estudamos o tema Morte no Antigo Testamento. Nós estamos dando continuidade ao estudo da lição 10, Espiritualismo Exposto. Hoje nós vamos estudar a respeito de como esse tema da morte, esse tema tão importante, era abordado no Antigo Testamento. E antes de nós partirmos para o nosso estudo, nós convidamos a você a curtir esse vídeo. Já curte aí para você não se esquecer, verifica se você está inscrito. E se você lembrar de algum amigo, de alguém que se interessa também pelo estudo da lição da Escola Sabatina, compartilhe esse vídeo com ele. Tá bom? Nós vamos fazer a nossa oração agora para que Deus nos abençoe nesse estudo. Oremos juntos. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por este momento tão importante, tão precioso que nós temos para estudar a tua palavra. Pedimos que se faça presente através do Santo Espírito iluminando nossas mentes, nossos corações, para que nós possamos entender esses ensinos e possamos viver por essas verdades. Nós choramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos iniciar aqui o nosso estudo já respondendo à pergunta número 3. Nós temos várias referências aqui para ser lidas e a pergunta é a seguinte: o que esses versos ensinam sobre o estado dos mortos? E nós escolhemos aqui o livro dos Salmos, capítulo 6, verso 5. O papai vai ler para nós esse texto e aí nós vamos deixar nossa sugestão de resposta. Então acompanhe a leitura do texto aqui comigo. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Legal, né? Então, o que esses versos ensinam sobre o estado dos mortos? Nós deixamos assim: descrevem a morte como um sono. Então, como nós podemos perceber, a pergunta 3 já acabou com o mistério aí. No Antigo Testamento, a morte era tratada como um sono, né? E essa é a primeira consideração que nós temos aqui no nosso estudo de hoje. O autor trabalha isso, que ele vai dizer que o ensino de que na morte os fiéis vão para o céu, que os pecadores vão para o inferno pagar os seus pecados, isso não é bíblico, né? O ser humano, ao morrer, ele descansa no pó da terra como um sono, ele não vai para lugar algum. E para confirmar o fato de que o Antigo Testamento ensina que a morte é tratada como um sono, o autor da lição traz aqui diversos textos bíblicos, textos de 1 Reis, de Salmo, de Jó, em que os autores se referem à morte com expressões como descansou com seus pais, o sono da morte, eu, porém, na justiça contemplarei a tua face quando acordar, é a expressão que aparece nos Salmos. Então, nós temos várias referências bíblicas tratando a morte como um estado de inconsciência, como se a pessoa estivesse dormindo e não tivesse consciência de nada. A respeito disso, o autor também diz que a ideia dos mortos como espíritos desencarnados, pairando por aí, ou tendo consciência, interagindo, não é bíblica. Não é um conceito bíblico, mas surgiu, como nós vimos aí no estudo de ontem, a partir do paganismo. O estudo ele continua falando que nós negligenciarmos esses ensinamentos bíblicos, né? Isso nos deixa vulneráveis a esses ataques de Satanás, né? E aqui o autor nos trouxe, inclusive, um trecho do Grande Conflito, muito interessante, porque nós sabemos que a morte ele é um assunto muito sensível, né? Para muitas pessoas, para todos nós, né? Então, esse trecho do Grande Conflito fala que os demônios estão a serviço de Satanás para operar milagres, operar coisas que podem nos distanciar da verdade, pode nos enredar no erro, né? Inclusive tem uma parte aqui que ele fala: esses visitantes apelarão para os nossos mais profundos sentimentos e realizarão milagres para apoiar suas declarações. Então é importantíssimo nós estarmos realmente baseados na palavra de Deus, né? Ter essa consciência, porque nós sabemos que os nossos sentimentos podem nos enganar, né? Então é preciso ter essa diligência, essa atenção redobrada a esse assunto, né? Ele fala mais aqui, ó.
Devemos estar preparados para resistir a eles com a verdade bíblica de que os mortos nada sabem, né? Não foi isso que nós aprendemos até agora, que a morte é um sono, os que morrem estão inconscientes, não pode haver comunicação com eles, então nós precisamos estar atentos a esses ataques. Henle, acho que é importante essa parte do estudo, porque geralmente são nesses momentos em que nós estamos mais sensibilizados, né? Quando nós perdemos um ente querido, quando essa dor sobrevém a uma família ou a uma pessoa que está desesperada, então é um momento que Satanás usa dessa estratégia para encaminhar no erro muitas pessoas. E o estudo desse trimestre, ele se propõe a isso, ele está trazendo a temática do grande conflito. E nós já vimos nessas 9 lições que já estudamos que Satanás usa diversas estratégias. E uma dessas estratégias nós estamos estudando aqui na lição número 10. O Satanás vai usar o espiritismo, o espiritualismo para enganar o povo de Deus. E como vocês bem levantaram aí, ele faz isso em um momento em que as pessoas estão frágeis. Então, por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, continue estudando a palavra de Deus, se firmando nas escrituras sagradas, que a sua fé esteja alicerçada na palavra de Deus. Nós continuamos nosso estudo aqui, trazendo a lição, a pergunta, melhor dizendo, número 4. Tem 2 referências bíblicas aqui para responder a seguinte pergunta: que elementos sobre o estado dos mortos são acrescentados por esses versos? Nós escolhemos aqui, por questão de tempo, a citação de Daniel 12, verso 2, que o Alê vai ler para nós aí, para a gente deixar a nossa sugestão de resposta. Vamos à leitura então, Daniel capítulo 12, verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Muito bem, a partir da leitura desse texto e do outro que não foi lido, nós então podemos responder a pergunta: que elementos sobre o estado dos mortos são acrescentados aqui? A ressurreição dos mortos. A lição conclui o estudo trazendo a certeza de que os mortos um dia ressuscitarão. Ora, se ressuscitarão, é lógico que eles não estão em canto nenhum, eles estão mortos. Tá certo? Então, é uma doutrina bíblica ensinada por toda a Bíblia, no Velho e no Novo Testamento. Nós vamos ver amanhã. Você é nosso convidado, está conosco amanhã para trazer esse tema, o estudo desse tema, o estado dos mortos, a morte no Novo Testamento. Mas aqui no Velho Testamento está mostrando que os mortos restarão. Daniel afirmou isso na visão que teve. Não há desencarnação de espírito vagando, isso não é a doutrina bíblica. É uma estratégia satânica que se incorporou em boa parte do cristianismo e que tem feito muitos se separarem da verdade, da verdadeira adoração ao nosso Deus. Mas você aqui no canal e família está aprendendo, nós estamos aprendendo juntos na palavra de Deus a não sermos enganados por nosso inimigo, o inimigo de Deus, Satanás.